eu estou aqui agora me acostumando, senador Medeiros, senador Raupp, a uma repetição de uns argumentos que precisam ser ditos de voz muito alta para que as pessoas possam compreender a queixa e também as invencionices de uma narrativa que vai cada dia caindo por terra. Primeiro, diziam aqui e repetiam que o Bolsa Família seria derrubado pelo governo atual. Não só o Bolsa Família foi fortalecido, mas como o reajuste que foi dado pela presidente afastada de 9%, passou para mais de 12% o reajuste. Não falaram mais em Bolsa Família, de acabar com o Bolsa Família. Depois disseram que em 2 meses o presidente interino, Temer, havia demitido 3 ministros. Quando eu aqui na tribuna lembrei que Dilma, no primeiro ano de mandato, em 2011, demitiu 7 ministros, no primeiro semestre de 2017, esse assunto também morreu. E assim sucessivamente os temas vão vindo e a gente vai derrubando um por um. Porque não há razão lógica de vir aqui de falar em golpe quando o maior injustiçado na situação praticada pelos crimes cometidos por uma gestão irresponsável é representado por mais de 12 milhões de desempregados. Todos os programas sociais que são importantes e ninguém ignora a relevância deles, Bolsa Família, mas todos nós sabemos reconhecer a fragilidade de uma argumentação que precisa aqui ser dita de voz alta, gritada às vezes, parece que para convencer as pessoas de que o que estão dizendo é mesmo verdade. Eu não canso disso, mas isso está me provocando um exercício de tolerância para ouvir e para respeitar. É o choro é livre, é o jus esperneandi, é exatamente o exercício que tem e que resta nessas últimas horas de um processo que eu desejo e a sociedade deseja termine na próxima terça-feira. Quando a dona de casa vê o marido perder o seu emprego, ou quando ela vai na feira ou na quitanda comprar as coisas e vê que a inflação subiu muito, ela não compra as mesmas coisas com o mesmo dinheiro, esse é o reflexo da irresponsabilidade administrativa. Quando ela vê o marido perder o emprego, ou o filho não conseguiu o ProUni ou o FIES, essa é a consequência do que aconteceu num governo que gastou muito, mas muito mais do que podia e fez tudo isso sem a devida autorização legal do Congresso Nacional. O Tribunal de Contas da União, cujo procurador-geral, Júlio Marcelo, é uma das peças mais importantes para confirmar, pelo estudo técnico da violação da Lei de Responsabilidade Fiscal, tem dados assustadores em relação às contas de 2015, são muito mais graves do que nós imaginamos. E esses dados precisam vir à tona da sociedade brasileira. Chega de repetir tantas vezes uma mentira para que ela se torne verdade. Não é dessa forma que nós praticamos democracia. Eu respeito. Aliás, eu, como os 81 senadores, recebemos uma carta da presidente afastada e eu respondi a carta no mesmo dia. Em tom de respeito, eu não sei se os outros colegas senadores responderam a carta da senhora Dilma Rousseff. Eu respondi. Respondi porque eu até desejaria, porque é a primeira mulher presidente do nosso país, que ela tivesse acertado, mas ela não acertou. E hoje, os candidatos que sobrevivem na campanha eleitoral do partido da presidente afastada se afastam dela como o diabo da cruz. Lá em São Paulo, Fernando Haddad, candidato à reeleição, não quer nem ouvir falar. Até diz que golpe é uma palavra muito forte, muito radical para ser dita. Veja só o cuidado que o presidente da maior cidade brasileira, o governador, o prefeito da maior cidade brasileira, está tendo nessa relação. Pelo menos tem uma retórica política para contextualizar o que está acontecendo, porque ele sabe
e as ruas se manifestaram. Será que esta casa está por conta e risco tomando uma decisão estapafúrdia, sem pensar, sem analisar? Não é possível que nós aqui sejamos toda hora chamados de golpistas. Eu já repeti, sou golpista porque estou do lado de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal que estão dando guarida, cobertura ao processo que estamos aqui realizando, um julgamento político, com a cobertura da legalidade, da Constituição, a ampla defesa à presidente, mais de 200 horas numa comissão muito trabalhosa, comandada com muito brilho pelo senador Raimundo Lira. O relator fez um relatório extraordinariamente qualificado, fundamentado. Tudo isso e a natureza desse julgamento. E não me venham falar de traição. Há ministros que ontem estavam no governo e hoje votarão contra a presidente afastada não devem ser cobrados de traição. Traição maior foi feita contra o povo brasileiro, que em 2014 acreditou em tudo aquilo que foi dito como uma pregação de que o governo seria maravilhoso, e foi um desastre. Pela gastança desenfreada, pela desordem nas contas públicas, por tudo o que aconteceu no país. Aqueles programas muito festejados ficaram apenas no papel, e os jovens nas filas buscando emprego ou buscando uma vaga no ProUni, no FIES. O Pronatec foi desmantelado, arruinado, a economia, a inflação, o juro alto. Então, nós estamos tendo que recolocar as coisas como elas são. E aí dizem que a gente foge do debate, simplesmente porque nós entendemos que também a sociedade brasileira, ela que acompanhou 220 horas de inquirição para 40 testemunhas, senador Zé Medeiros, Vossa Excelência e eu estávamos lá, 40 testemunhas, agora virão mais 6 da defesa e 2 da acusação. Por que tem 2 da acusação? Porque nós queremos economizar a paciência dos brasileiros neste processo. Nós queremos poupar os brasileiros desse cansaço, porque foram mais de 200 horas de oitivas para 40 testemunhas indicadas pela defesa. Então, o que nós queremos? Racionalizar o trabalho. Nada a ver com o Temer, nós temos que cumprir o nosso dever aqui, porque temos um mandato, não é o mandato do Temer, é o mandato que eu tenho dos eleitores do Rio Grande do Sul, ou o senador do Mato Grosso, ou do Mato Grosso do Sul, ou de Rondônia, de estados que forem. Essa é a resposta e a satisfação que nós temos que dar à nossa consciência, aos nossos eleitores e à sociedade brasileira, que foi à rua nos cobrar uma atitude para reagir a esse estado de coisas. O maior índice de corrupção no país. E eu gostaria até que o senador Pedro Simão aqui estivesse, porque li uma entrevista dele no Correio Brasiliense na segunda-feira, que diz, a manchete é, frase muito típica do senador Pedro Simão: pelo amor de Deus, ela é culpada. A palavra do senador Simão, um senador por muitos mandatos, governador do Rio Grande, ministro de Estado, respeitado por todos nós, um homem de ética e condutas ilibadas, disse alto e bom som nessa entrevista, que vale ser lida e relida: nunca houve um grau e um volume de corrupção tão elevado no nosso país, ao ponto de terem destruído a Petrobras. Lá no meu estado, no Rio Grande do Sul, destruíram um sonho fantástico que era o polo naval. As empresas ruíram, os empregos foram embora. Na educação, fala-se muito na educação. Eu estive 2 vezes com o ministro da Educação, Mendonça Filho. Em 2014, com pleno interesse eleitoreiro, o governo criou os cursos de medicina. E um deles seria no Rio Grande do Sul, mais de um, São Leopoldo. E aí fizeram um edital. Nós estamos em 2016, 2 anos se passaram e nada foi resolvido. Senador Pedro Chaves, e o senhor conhece o que eu estou falando. Editais que deviam ter muita transparência.
e não foi resolvido. Foram criadas mais complicações e agora o ministro Mendonça Filho está resolvendo os problemas do curso de medicina de Ijuí, na região noroeste do Rio Grande do Sul, muito importante. Nos próximos dias deve encontrar uma solução para uma expectativa criada em 2014. Por que será 2014? Que ano foi 2014? O ano da reeleição. E disse a presidente afastada, vamos fazer o diabo para ganhar a reeleição. E o diabo foi feito. E aí o preço nós estamos pagando por tudo aquilo que foi prometido e não foi cumprido. A boa-fé da sociedade brasileira foi lesada. Essa foi a grande ameaça, a grande fraude que a sociedade brasileira se sentiu enganada. Com muita alegria, eu concedo a parte do senador José Medeiros. Muito rapidamente, senadora Ana Amélia, Vossa Excelência fez um roteiro claro do que aconteceu. Pelo Brasil inteiro foram feitos puxadinhos. Teve algumas universidades que foram verdadeiros barracões, e eu conto isso na minha cidade há muitos anos. Rondonópolis pretende ter uma universidade lá. O campus todo estruturado. Certa vez vim aqui e na Casa Civil, saber por que nunca sai de lá. Ele falou, isso é uma decisão política. E, nesse momento, o presidente Lula vai fazer lá para o sertão, para o semiárido. É uma questão de estratégia. Então, não tinha nada a ver com a técnica, atropelaram tudo e colocaram lá. Acontece que não se faz, uma universidade não se torna universidade apenas por se chamar universidade. Isso foi o que aconteceu com muita coisa. Simplesmente nomearam um monte de puxadinho, desde a saúde até a educação. Agora, então, nesse momento, nós temos que organizar tudo. Agora, falando já de outro assunto, senadora Ana Amélia, amanhã nós começamos o processo de votação do impeachment. E eu queria lhe parabenizar, primeiramente, pela sua atuação na comissão do impeachment. Sempre muito técnica. Vossa Excelência acaba de dizer que fez uma carta respeitosa à presidente Dilma, e eu não tenho dúvida que sim, dessa forma é que ela será tratada aqui. Agora, como ré, que é, também vai ser tratada, não com desrespeito, mas ela é uma presidente ré e aqui vai ser tratada como tal. Agora eu quero trazer um alerta aqui aos meus pares, senadora, porque está um boato muito grande nos corredores de que a presidente virá aqui fazer um discurso, logo em seguida renunciará e que estaria capitaneando votos para ser inocentada, então, depois da renúncia, seria inocentada, não se alcançaria os 54 votos, para ela poder ser candidata em 2018 a senadora da República. Primeiro, que eu creio que causaria muito constrangimento tê-la aqui como senadora juntamente com os outros partidos. Segundo, que eu lamento muito, porque aí, com certeza, iria tirar a vaga de um grande senador da República, que é o senador Paulo Paim. No mais, tomara que isso seja só boato, que não se concretize e que a gente possa terminar esse pesadelo que agora estamos enfrentando. Muito obrigado. Obrigado, senador Medeiros. Eu vou concluir, senador Paulo Paim. De fato, eu tenho lido nas redes sociais essa história da renúncia, mas ela, a meu juízo, ela não tem lógica, ela não se sustenta minimamente na lógica. Então, se alguém quer se transformar aqui em vítima de um processo legítimo, democrático, um processo político, não é dessa maneira, porque a renúncia é uma admissão da culpa. Então, eu não acredito nessa hipótese e também acho que nós devemos caminhar para modernizar o sistema de governo brasileiro. Não sou favorável ao parlamentarismo, absolutamente, mas acho que o recall é uma forma de você também fazer uma avaliação mais popular, mais democrática, de julgar os políticos, os maus políticos, os governantes. Quero também, para terminar, senador Medeiros, lembrando do seu estado, Mato Grosso, que entre as dívidas que o governo tem na área social, diz respeito aos assentamentos da agricultura familiar. Eu sou de um estado que esse tema é muito caro, sou hoje presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal e nós fizemos uma audiência pública requerida por Vossa Excelência para tratar do assentamento de Itaiangá. Esse assentamento tem 20 a 25 anos, nasceu lá e se transformou pelo seu tamanho no município, o município de Itaiangá, fruto de um assentamento. Pois, pasmem os nossos telespectadores, este assentamento, até hoje,
a maior parte dos ali assentados não tem a regularização fundiária, a titulação da terra que ele foi designada para ele. E aquelas terras que há 20 anos ou 30 anos atrás valiam muito pouco, hoje são terras muito valorizadas. E por que não titular a terra? Por que não dar segurança jurídica a esses trabalhadores, a esses sem terras que estão esperando há quase uma geração pelo seu título de terra, para ter uma segurança jurídica, porque nenhuma operação eles podem fazer, porque não tem aquilo que é fundamental no documento fundiário, que é o título de propriedade. Então, eu quero só trazer esse tema, lembrando a relevância que teve a audiência pública de Itaiangá, lá no Mato Grosso, e eu tive a honra de presidir a audiência pública na revelação e no que foi contado ali pelos protagonistas, pelos assentados, pelo líder dos assentados lá, que mostrou claramente o descaso do governo em relação à questão da regularização fundiária no país e também com o descuido com essas pessoas que foram jogadas ali sem nenhuma condição de infraestrutura, de educação, de escola, de nada. Virem-se, larga ali, virem-se. E essas pessoas agora, com o seu trabalho, com a sua coragem, construíram a sua casinha, mas não tem nenhuma segurança porque a titulação de terra não veio ainda. Esperamos que esses problemas todos sejam mostrados também à sociedade brasileira. Muito obrigada, senador Paim, obrigada, senador Medeiros, pelo seu aparte, obrigada aos telespectadores.